Entonces, si quieres aprender a escribir y hablar correctamente en portugués, necesitas aprender cómo usar los pronombres oblíquos de objetos directos y indirectos, ¿ya? Para que usted pueda hablar perfectamente y escribir perfectamente en portugués. Y es por este motivo que yo te quiero invitar a venir conmigo acá en este video y aprender exactamente cómo se usa eso en portugués acá de Brasil. Como usted puede ver, aquí también tenemos nuestros oblíquos, ¿verdad? Y aquí te voy a enseñar de forma simplificada cómo puedes hacer. Primera cosa que necesitamos hacer es entender para qué sirven estos objetos, tanto en español quanto en portugués. Bueno, en español y en portugués nosotros usamos estos pronombres para sustituir los nombres de los objetos. Como aqui, por exemplo, mire, se você observar esta frase, eu entreguei o dinheiro em português, que significa entreguei el dinheiro, você pode fazer o mesmo, você pode usar, igualito que no espanhol, a palavra dinheiro, e se não queres, puedes usar outra palavra, que é um pronombre que vai substituir este objeto desta oração. Como disse aqui, ó, eu posso dizer de duas formas. Eu posso poner, diferente do espanhol, eu posso poner el oblíquo ou el pronombre antes del objeto, antes del verbo, ¿no? Eu posso poner el oblíquo em lugar del dinheiro, posso poner antes del verbo ou eu posso poner depois. Então, em português, temos duas formas. Uma forma simple e uma forma culta. A forma culta, eu pongo sempre ao final, separando o verbo del oblíquo por meio del guião. Eu pongo um guioncito e separo o pronombre, já? E se eu pongo antes, não necessito fazer isso. É igual igualito que no espanhol. Lo entreguei. Em português, eu o entreguei. Ou simplesmente também posso dizer lo entreguei. O entreguei, já? Agora, a pergunta é, profe, que é objeto? Que é um objeto? Não me recuerdo que é um objeto. Bueno, objeto é todo lo que sofre uma ação verbal como acá. Por exemplo, eu entreguei o dinheiro. O dinheiro, aqui neste caso, está sofrendo a ação que eu realizo, ou seja, ele é entregado por mim. Eu entrego o dinheiro, já? Então, o objeto acá é o dinheiro. O dinheiro em português, não? Então, ou seja, aqui eu te vou ensinar 4 passos de como que você pode fazer para usar corretamente estes pronombres oblíquos. O primeiro passo que necessitamos dar é identificar se o objeto, tanto em espanhol quanto em português, se ele é direto ou indireto. E o segundo passo é identificar o gênero e o número deste objeto, já? Desta palavra, deste nome que eu quero substituir por um pronombre. Já? E o terceiro passo é identificar cada persona gramatical. Eu, você, ele, ela, etc. Em português, eu, você, ele, ela. Já? E temos um outro passo, que é o último passo, considerar a forma final do verbo. Como que o verbo termina? Caso você queira usar de forma culta, depois do verbo. Ah, quero poner o pronombre al final do verbo com guioncito, como você ensinou, prof. Queres usar assim? Escrever corretamente? Hablar correctamente? Então, há que considerar como o verbo terminou. Então, vamos aqui para nosso primeiro passo, que é entender quando que um objeto é direto e quando que um objeto é indireto. Por exemplo, o objeto direto, que se diz objeto direto. O objeto direto, ele nunca vai ser precedido por uma preposição, como é o caso do dinheiro acá. Eu entreguei o dinheiro, já? Este dinheiro aqui não tem nenhuma preposição. Então, se ele é um objeto direto, já? Objeto direto. Agora, quando é indireto, prof? Quando ele é precedido por uma preposição, como aqui para Maria. Eu entreguei o dinheiro para Maria. Eu entreguei, ou simplesmente entreguei, o dinheiro para Maria. Então, se para Maria acá, dentro desta oração, este objeto acá é um objeto indireto. Por quê? Porque ele está precedido por uma preposição, ok? Então, este é o primeiro passo. Prof, e o segundo passo? Identificar a persona, perdão, identificar o número e o gênero deste objeto. Neste caso aqui, temos, por exemplo, eu entreguei o carro, que em espanhol seria entreguei o carro. El carro acá, eu posso usar de forma simples o pronombre em lugar de ele, já? E posso usar de forma culta, depois do verbo separado com guião. Mire, eu entreguei o dinheiro ou simplesmente
eu entreguei-o. Já temos essas duas formas. Profe, vocês têm muito esta flexibilidade de poner antes ou depois? Sim, em espanhol não hacemos muito isso. Já? Muito não hacemos isso. Em português eu posso poner tanto antes quanto depois, já? Aí, por exemplo, se é plural, masculino plural, eu entreguei os carros de forma simples antes do verbo, eu os entreguei, que seria los entreguei. Forma culta depois do verbo, eu entreguei-os, que em espanhol, los entreguei. Não ponemos ao final. Já? E se é feminino, prof, singular, eu compro a casa, eu la compro, por exemplo, ou simplesmente la compro. La compro, diga, eu, eu a compro. Eu a compro. Forma simples antes do verbo. Pero puedo poner depois de forma culta, já? Como aqui, ó. Eu compro-a para feminino. Profe, se for plural feminino, lo mesmo, tenho que considerar e poner o oblíquo que corresponda com este número também. Então, compro las casas, eu, forma simples antes do verbo, eu as compro. Forma culta, em português, que não há em espanhol isso, ó, eu compro-as, que também é las compro, ok? Então, se há que concordar, há que estar de acordo, há que coincidir número e gênero deste pronome que eu quero usar em lugar de estes nomes, de estas palavras, de estes objetos que estão sofrendo a ação verbal. Em el caso, carro em singular, carros em plural, casa em singular e casas em plural. Então, meus pronombres têm que estar de acordo com este número e com estes gêneros, já? E o terceiro passo é considerar quais são as pessoas gramaticais e quais são os pronombres de cada uma de elas. Por exemplo, de la primeira persona, como você pode ver acá, déjeme fazer um zoom aqui, ó. De la primeira persona são este aqui, ó. Mi, mim, comigo. Este mi sempre vou substituir objetos que não sofrem uma ação verbal com preposição, já? Estes tônicos aqui, mim, comigo, igual que no espanhol, sempre vão estar acompanhados por uma preposição. Para mim, este aqui já tem, não? Comigo, igualito que no espanhol. Para mim, por ti, para ti, etc. E este tu aqui, que quase não usamos, pero existe, já? Que é te de ustedes, e aqui é ti, em português, ti. Bueno, algumas pessoas dizem ti, outros dizem ti, outros dizem te. Te cuento, pero quem disse te cuento? La minoria. La minoria disse te cuento. Já a maioria da gente acá em Brasil vai dizer como? Te conto. Já? E este, e este ti acá que vocês têm também, e este contigo também temos em espanhol, ti, contigo. Este aqui, por exemplo, ti, rojito, sempre vai estar acompanhado de preposição também. Para ti, por ti, de ti. Hablaram de ti, por exemplo, não? Em português também. Aí entra lá a questão interessante. Esse te aqui nunca vai ter preposição, já que é o te de ustedes e aqui se diz ti. Pero quando é tônico, ou seja, com preposição, ele tem o mesmo sonido. Ti acá e ti acá também. Ti, ti. Por isso que eu pus o mesmo color, para que vocês sepam que a pronunciação é igualita. Só o que cambia é o significado, o uso e também a pronunciação é diferente, já? Certo? Então, ti contigo, ti contigo, certo? Agora, temos estes outros aqui que me encantaria que você pusiera bastante atenção e que se você queira apontar, apunte, é o seguinte, você e a gente, ele e ela, e neste caso aqui, os átomos são igualitos, já? Para a segunda e terceira pessoa. Só que há uma coisa que não temos em espanhol. Existe agente aqui. Esse agente aqui não temos em espanhol, que incluso vou estar ressaltar aqui para você. Vou pôr um colorcito aqui de destaque para que você sepa que isso aqui nós não temos em espanhol. Deixa-me ver que color eu pongo aqui. Vou pôr este colorcito. Vou pôr um colorcito aqui verde, já? Este colorcito verde aqui não há em espanhol. Prof, e que ele significa? Ele significa isso aqui, ó. Esse agente aqui significa nós outros, pero se conjuga em singular, porque ele não é um pronome personal. Ele é um pronome de tratamento igual que nós. Estes dois, a gente e também nós,
estes dois muchachos aqui significa o mesmo, significa nós outros em espanhol. Só que na hora de conjugar um verbo, nós outros só conjugamos este agente em singular. E nós sempre conjugamos em plural, certo? Então, neste caso aqui, ó, vamos usar sempre isso aqui, ó, lo mesmo, já? Então, os pronombres oblíquos, ou os pronombres destes pronombres personais aqui, que vamos usar para substituir os objetos, serão estes aqui, ó. Você, a gente, ele, ela, si, o, a, li. Profe, em espanhol, o que seriam estes? Este aqui seria si de ustedes, lo, la, le. Si, lo, la, le. ¿Ok? Ella se cortó, ella se emocionó, ella se fue, ¿ya? Entonces, ella se fue, él se fue, usted se fue, ¿ya? Ella lo entregó, ella lo dejó, ella lo entregó, ¿ya? La entregó, lo dejó, ¿ya? Lo terminó, la terminó. ¿Sabe decir si ella terminó la tarea? Sim, ella, que seria ela, la terminou. Aqui decimos a terminou, ¿ya? ¿Sabe decir si ella llevó el niño a la escuela? Juan, sim, le llevó, Juancito, ¿ya? Ele, llevou ele, certo? Então, usamos este aqui, ó. Você, a gente, ele, ela, todo igual quando é para objetos diretos, referentes a estas pessoas acá, ¿ya? Agora, profe, los tônicos, como seria? Los tônicos, neste caso aqui, ó, los tônicos, neste caso aqui, como vocês podem ver, mire, como seriam os tônicos. Deixa-me pôr aqui. Os tônicos seria assim, ó, você, a gente, ele, ela, si, allá. Interessante isso. Eu posso utilizar você e a gente igualito que o próprio pronome. Ah, prof, eu posso utilizar estes pronombres aqui como objeto ou como pronome que vai acompanhar o verbo, como complementar o verbo, exato. Só que com preposição. Então, eu diria assim, ó, para você, que seria para você, e para a gente, já? Para a gente. Ele trajo esta flor, ele trajo esta flor para ti, para você, para você. Ou para você, também decimos aqui muito isso, já? E para nós outros, só que usando a gente, que significa nós outros também. Ele trajo isso para nós outros. Para nós outros, depois de dizer, para a gente. Ou simplesmente para a gente, já? Que significa nós outros, certo? E também temos estes outros para você, a gente, já? Só que com preposição aqui, ó. Para si, ¿ya? Por si, para si, por si mismo, por si misma, ¿ya? E consigo, igualito que no espanhol, consigo, ¿ya? Ele, ella, também. Eu posso usar o próprio pronome ele e ela, que seria ele e ella, já aqui com preposições. Ou seja, como complemento de verbo. Eu posso dizer para ele, para ella, por ele, por ella. Em português também. Para ele, para ela, etc. Já? Ou se consigo também. Certo? Profe, e nós outros? Quais são os pronombres oblíquos para substituir os objetos com nós outros? Nós outros seria este aqui, átono. Ou seja, sem preposição. Nos. Igualito se escreve em espanhol nos, pero aqui a maioria pronuncia como nos. Algumas pessoas dizem nos, nos tal coisa. E se pronuncia igual que ustedes, já nos. Pero a maioria não pronuncia nos. A maioria vai pronunciar como nos. Como se isto aqui fosse u, já? Nos. Sempre para substituir objetos diretos, sem preposições. Já se você quer usar como pronome, como complemento do verbo, de forma tônica, ou seja, com preposições, para nós outros, por exemplo, eles trajeron isso para nós outros. Aí você vai utilizar o próprio pronome personal acá com preposição. Já? Para nós outros, para nós. Por nós outros, por nós. E assim sucessivamente. Profe, e se quero dizer
con nosotros, diga conosco, ¿ya? Ellos querem ir com nós ao cine. Eles querem ir conosco no cinema, ¿ya? Profe, e vocês, ustedes, ellos e ellas, como são? Ellos e ellas é igual que estes aqui, só que em plural, menos este sí acá, ¿ya? Ustedes sí, ellos sí, ellas sí, não se pluraliza em português e em espanhol tampouco, já? Este sí aqui. Só que vocês escrevem com i, verdade? Então, aqui, ó. Vocês, eles e elas, sí. Vocês, eles e elas, os, as, lis, para pluralizar. E caso você queira usar em plural, já? Com preposições, você usa também os pronombres personais. Profe, incluyendo ustedes, vocês, porque aqui em espanhol usamos ustedes, para ellas, por ellas, por ustedes. Usamos. Ustedes usam também ustedes? Também. Com preposição, já? Para ustedes, para vocês. Eu pongo isso aqui. Ou para ellos, para eles. Para ellas, para elas. E aqui também, si, consigo. Igualito que no espanhol. Profe, este aqui tampouco se pluraliza. Este aqui não se pluraliza. Se usa igualito que em singular. Tanto em espanhol quanto em português. Já? Então, hay que considerar estas personas, porque cada una de ellas poseen sus propios pronombres sus propios pronombres oblíquos de objetos directos e indirectos. Para objetos directos, como eu dije, são estes átonos aqui. E para objetos indirectos, são estes aqui tônicos, já? Certo? Então, basicamente, este é nosso terceiro e último passo para usar qualquer pronome oblíquo. Agora temos o último passo que eu disse que se usa em português e em alguns casos em espanhol, já? Profe, como funciona este quarto passo e para que funciona? Bueno, eu tenho que considerar a forma final do verbo, já? Quando eu queira poner estes pronombres de forma optativa, opcional, al final do verbo, já que os brasileiros fazem muito isso. Se eu quero poner al final de verbo, já não vou poner estes pronombres aqui. Mire como que vai ser. Por exemplo, aqui, ó. Quando um verbo terminar com Z, com S e com R, mira o que vai passar. Nós vamos eliminar estas letras, estas terminações, Z, S, R, vamos eliminar elas e vamos acrescentar o oblíquo que corresponda a los objetos. Masculino, feminino, singular, plural, etc. ¿Ya? Entonces, la forma que ellos van a tener no son las que aprendimos anteriormente. Aparecer un poquito con español, ¿ya? Pero nada que ver con español. Es solo una adaptación fonológica que nosotros usamos para estos pronombres aquí. Como aquí, por ejemplo, ó, como usted puede ver. Se usted quiere sustituir un objeto masculino, en español decimos lo llevé, lo entregué, como aprendemos. La llevé, la entregué, los llevé, las llevé. Em português são estes aqui, ó. O, a, os, as. Pero se eu quero poner al final de verbo, eles vão a cambiar, vão a adaptar-se para lu, la, luz, las. Profe, isto parece com espanhol, pero não é espanhol, já? É uma nova adaptação que vamos a usar para estes muchachos aqui quando queremos poner al final de verbo, já? Por quê, profe? Porque o verbo terminou com isso. Com Z, terminou com S ou terminou com R. Por exemplo, quando o verbo principal acabar ou finalizar com a letra R, por exemplo, como acá, por exemplo, cantar, vender, partir. Em espanhol sempre ponemos antes do verbo, já? Pero em português, se eu quero pôr ao final destes verbos aqui que terminaram com ar, er, ir, há duas coisas que devemos levar em consideração. A primeira é o seguinte, é a terminação. E a segunda é como esta terminação está com a, com er, com ir. Porque, por exemplo, se terminar com ar aqui, vamos fazer duas coisas. O mesmo que vamos fazer com todos, que é eliminar a letra R de todos eles, ar, er, ir, pero, además de eliminar a letra R, vamos a tildar a letra A. Por exemplo, aqui, ó, vou visitar os vizinhos, que em espanhol seria vou a visitar os vecinos. Quero substituir estes vecinos aqui, pero quero pôr ao final do verbo visitar em português, já que você deu que é possível, sim ou não? Sim, é possível. Só que aí, como terminou com R,
eu tenho que fazer dois cambios. Primeiro cambio que eu devo fazer neste verbo é o seguinte: borrar a letra R. E o segundo cambio é tildar a letra A, poner tilde na letra A. E o segundo é poner, o terceiro é poner o oblíquo correspondente a vizinhos. Que quais são? São esses aqui, ó, lu, lá, luz, lais. Vizinhos é vecinos, é plural, masculino. Então, vai ser este aqui, ó, luz. Já? Então, se vou visitar os vizinhos, mira como queda, ó. Queda assim. Vou visitá-los. Ok? Profe, só há esta forma? Não, puedo poner antes, que é a forma mais usual. Mais usual é antes. Se eu quero poner antes, eu não vou necessitar fazer isso. Não vou necessitar borrar a R, não vou necessitar poner tilde na A, e tampouco vou poner isto, lu, la, luz, las. Profe, como seria este caso aqui? Vou visitá-los. Aqui seria assim, ó. Por exemplo, como você pode ver aqui, ó, de forma simples, em que eu pongo antes do verbo. Mire que aqui eu tenho em singular o vizinho, que significa el vecino. E aqui eu tenho as vizinhas, que seria las vecinas. Quero substituir estes dois. O que vou fazer? Quero poner antes do verbo? Não vou tocar no verbo. Não vou cambiar verbo nada. Já? Simplesmente vou substituir o vizinho, que seria el vecino. Já? Vou substituir ele já por el oblíquo antes do verbo, sem tocar no verbo, sem cambiar nada. Já? Não hago nenhuma alteração. Vou visitar o vizinho, vou o visitar, ok? Agora, vou visitar as vizinhas, vou as visitar, ok? Esta é a forma simples em que eu pongo antes do verbo, em que não necessito cambiar verbo nada, já? Agora, profe, se terminar com er, segunda conjugação. Se o verbo terminar com er, vamos fazer o seguinte com er. Mire, eu vou borrar a letra R, vou borrar aqui a letra R e vou poner acento circunflexo, este sombrerito que você vê aí, já se chama circunflexo. Vou poner este acento aqui, sempre, em todos os verbos que terminarem com er, quando eu queira poner al final do verbo o pronome oblíquo em lugar do objeto, que neste caso é Camila. Quero substituir Camila, já? E o verbo terminou com er, então tenho que fazer este cambio, poner circunflexo aqui em todos os verbos que terminarem com er, como ver, comer, beber, já? Você borra a letra R, põe circunflexo na letra E, e aí recém você põe que? Você põe o pronome lu, la, luz, las, que corresponda com Camila. Qual corresponde com Camila? Singular e feminino. Então seria lá. Vou ver a Camila, como queda? Queda assim, ó. Vou vê-la. Profe, se eu quero fazer de outra forma, tem como? Sim, sem cambiar o verbo. Pones antes del verbo. O pronome oblíquo u, a, us, as. Neste caso, Camila, vou a ver. Já? Agora, quando terminar com ir, prof, que devo fazer? Com ir, você simplesmente vai borrar a letra R do verbo. Solamente isso. Você não vai poner acento nenhum, como foi o caso de ar, er. Já? Ar, você põe tilde, er, você põe o gorrito, ou o sombrerito, já? O acento circunflexo. Aqui não. Quando terminar com ir, você simplesmente borra a letra R e acrescenta o oblíquo que corresponda com torta. Incluso, deixe-me cambiar este aqui que está passando aqui, ó. Torta, por exemplo. Esse torta aqui, já? Então, o que vou fazer com este verbo aqui? Borro a R, não pongo nada na letra I, simplesmente pongo o oblíquo, que substituya corretamente o objeto torta, já? Que em português é torta. Então, qual é o oblíquo? Feminino singular, lá. Então, mira como queda cá. Vou dividi-la, eu vou dividi-la. Eu vou dividir a torta, eu vou dividi-la. Em espanhol, voy a dividir la torta, voy dividi-la. Este caso aqui se pode em espanhol. E neste caso aqui, em espanhol, eu já não posso poner antes. Em português eu posso dizer, vou a dividir, já? Então, há esta flexibilidade de poner antes ou depois, forma simples ou forma culta em português, já? Agora vamos aqui para os verbos que terminam com zeta e com s. Por exemplo, nós olhamos, olhamos, que significa miramos, fez, que significa isso, já? Verbo terminou com s,
e el outro terminou com Z. Que hago? Quando o verbo terminar com S, nós outros simplesmente vamos borrar a letra S sempre. Se borra a letra S. Profe, hay que poner tilde na letra O, como foi com R? Como foi com R? Não. Quando termina com S, você solo borra a letra S e acrescenta um destes pronombres aqui, ó. Lu, la, luz, lais. Já? Como o carro é singular masculino, então vai ser lu. Já? Como aqui, ó. Lu. E como queda, prof, a frase? Nós olhamos o carro. Prof, e que significa nós olhamos o carro? Isto aqui significa nós outros miramos o carro. Como queda isso? Então, queda assim, ó. Vou substituir desta forma. Nós olhamos o carro, nós olhamos-lo. Forma culta. Profe, entendi. Então, isto aqui de abaixo seria nós outros lo miramos. Exato. E eu posso dizer em português, igual que em espanhol, poner antes, porque em espanhol ponemos antes. Lo miramos. Lo miramos. Nós outros miramos o carro, lo miramos. Puedo dizer isso em português também? Sim, e é a forma mais usual. Como queda, prof? Queda assim, ó. Nós o olhamos, lo miramos. Aqui está, ó. Lo miramos. Em espanhol, lo miramos. Em português, nós o olhamos. Já? Então, se esta estrutura aqui de poner ao final do verbo, que é a forma culta, ela é pouco usada tanto em linguagem informal quanto em linguagem formal, é menos usada. A forma mais usada é esta de poner antes do verbo, porque é a forma simples, não há complicação, não necessita borrar a S, não necessita hacer nenhum cambio no verbo, já? Agora, se terminar com Z, profe, como por exemplo fez. Bueno, este aqui já é um pouquinho complicado e pouquíssimo usado. Não hacemos isso, muito, já? Bueno, não hacemos muito, não, quase não hacemos. Há pessoas que nem sequer sabem usar isso. Há pessoas que nem sequer em Brasil nunca escutou este tipo de uso, já? Porque é uma forma culta pouco usada. Que devo fazer, prof, quando o verbo terminar com Z, como o verbo hacer, que vocês dizem fez? Verbo fez aqui. Vou falar em espanhol primeiro. Em espanhol decimos esta frase assim: Ele hizo la torta. Ele hizo la torta, como decimos? Ele la hizo, ou simplesmente la hizo. Ele la hizo. ¿Ya? En portugués, como decimos? Bueno, si es antes del verbo, es igual que en español, yo pongo el pronombre antes. Pero en este caso aquí, yo quiero poner al final, ¿qué debo hacer? La Z y la S va. Las dos se borran. ¿Ya? Profe, las dos letritas tengo que borrar, las dos. ¿Y qué hago ahora? Ahora usted va a tener que acrescentar en lugar de la letra E, la letra I y el obligo correspondiente a tarea. Ele hizo la tarea. Ele hizo la tarea, ele fez a tarefa. Já? Ele hizo la tarea, ele fez a tarefa. Já? Como hago então aqui? Como queda, melhor dito? Aqui queda assim, ó. Ele fila. Ele fila. Se esta coisa que ele hizo fuera trabalho, por exemplo, ele hizo el trabalho, como seria em português? Ele hizo el trabalho. Ele filo. Isso de forma culta, já? Vuelvo a repetir para você como está escrito aqui abaixo, ó. Estrutura pouco usada, tanto na linguagem coloquial quanto na formal. Pouca gente usa isso, pouca gente sabe usar isso, pouca gente escuta isso, já? Então, profe, como seria a forma mais usual? A forma mais usual seria essa aqui, ó, que vocês veem. Poner antes del verbo, como nós vemos aqui, ó. Mire. Este outro exemplo aqui, ó, a forma simples em que eu não necessito cambiar nada e pongo antes do verbo el pronombre. Aqui, ó, ele fez a tarefa, que em espanhol seria ele hizo la tarea, já? Ele hizo la tarea. Em espanhol decimos ele la hizo. Em português, ele a fez. Mire que o verbo segue igualito, intacto, não cambiei, não borrei nada do verbo. Ok, então deja o verbo assim, já? Solo pone a. Ele la hizo, ele a fez, já? Esta é a forma mais usual em português. Estamos? Agora aqui, profe, quando termina com M? Quando termina com M, estes pronombres aqui, eles vão ser adaptados para uma outra forma. Eles vão ser adaptados assim, ó.
U, a, os, as, que em espanhol é lo, la, los, las. Já isto aqui vai ser cambiado para nu, na, nos e nas. Já? Quando eu queira pôr ao final, porque se eu quero pôr antes, vai ser estes aqui. U, a, os, as, que em espanhol é lo, la, los, las. Certo? Então, aqui, por exemplo, quando terminar com M, todo verbo que terminar com M, igualito que no espanhol. Eles comeram, beberam, foram. Já terminou com M, que em espanhol é N. Terminar com M, este passado, este aqui é passado. Já? Ayer eles comeram. Ontem eles comeram. Já? Quando é passado, terceira pessoa, eles e ellas, vai terminar com M, neste passado. Já? Terminou com M em português. Que é o que hacemos, profe? Como disse aqui arriba, mire. Estes verbos não perdem suas terminações M. Ah, la M não se vai borrar neste caso. Não. Eu vou pôr o oblíquo separado de isto, sem borrar nada. Como, por exemplo, aqui, ó. Eles comeram o frango. Prove que seria isso em português, em espanhol. Em espanhol, isso aqui seria eles comeram el pollo. Frango é pollo. El pollo, o frango. Já? Então, não borro nada, profe, del verbo. Nadita. Que hago então? Simplesmente você acrescenta a este verbo um guioncito e o pronome oblíquo correspondente. No caso, pollo é masculino singular, então, que é frango, não? Frango é masculino singular, então vai ser nu. Nu. Eu vou pôr aqui, por exemplo, ó, queda assim, ó. Eles comeram o frango, que seria eles comeram o pollo, eles comeram nu. Pouco usado isso. Já? Profe, e se for antes do verbo? Eles o comeram. Mira aqui, ó. Se for antes do verbo, seria assim. Já? Eles o comeram. Está bem? Este é mais fácil que os outros. Agora, vamos aqui para os exemplos. Mire, exemplos de uso dos pronomes oblíquos tônicos. E aqui te vou ensinar alguns tipos bem interessantes para que você pueda usá-lo e conhecer as formas de usar os pronomes tônicos, principalmente os tônicos que vão estar acompanhados por uma preposição. Já te vou ensinar como se usa algumas preposições aqui, as formas que elas possuem. Por exemplo, a primeira forma é esta aqui que você vê. Por exemplo, ó, você comprou esta blusa para mim? Em espanhol seria, compraste esta blusa para mim? Compraste esta blusa para mim? Já? Em português há duas formas. Você pode dizer tal como se diz em espanhol, para, ou simplesmente você diz para. Ou seja, você simplifica a preposição para. Muito usual coloquialmente acá em Brasil. A gente habla muito isso, para mim. Assim, quando você escute, já sabes. Já? Você sabe que eu gosto de ti. Você sabe que eu gosto de ti. Que em espanhol seria, sabes que me gustas. Sabes que me gustas. Já? De ti, se caso você queira dizer isso. Já? Sabes que me gustas. Só decimos isso. Sabes que me gustas. Em português decimos, você sabe que eu gosto de ti. Ou você sabe que eu gosto de você. Já? Há essas duas formas de dizer. E este outro aqui, ó. Amanhã vou contigo, ou amanhã vou com você ao cinema. Profe, qual é mais usado? Depende. Se estás em um contexto informal, de amistad, com tus amigos, tus conhecidos, tus familiares, você pode dizer contigo. Agora, se é uma pessoa que você não conhece muito bem, enamorado, enamorada, e queres falar um pouquinho mais formal, você usa você, já? Então, seria assim, ó, mañana voy contigo al cine. Mañana voy contigo al cine. Puedes dizer em português, amanhã vou contigo ao cinema, ou você pode dizer, amanhã vou com você ao cinema. Em espanhol também eu posso dizer, mañana voy con usted al cine. Mañana voy con usted. Amanhã vou com você ao cinema. Já? Agora aqui, ó, mais exemplos de tônicos aqui. Por exemplo, exemplo de para mim. Para mim, como eu disse. O presente é para mim ou o presente é para mim? Há duas formas, como eu disse anteriormente.
O presente é para mim, o presente é para mim. Ou seja, el regalo es para mí, el regalo é, sim, el regalo es para mí. El regalo es para mí. ¿Ya? Comigo, exemplo de comigo. Como uso isso, prof? Ele quer conversar comigo. Ele quer conversar comigo. Ele quer charlar comigo. Ele quer charlar comigo. Ele quer conversar comigo. Ele quer conversar comigo. ¿Ya? Ahora, sentir, que en español es sentir. Sentir. De não viver, de estar sem uma pessoa. ¿Ya? Então, seria assim, ó. Eu não consigo viver sem ti. Ou seja, não consigo viver sem ti. Não consigo viver sem ti. Eu não consigo viver sem ti. Ou eu não consigo viver sem você. Estamos? Para ele, ou para ela e tal, decimos assim, ó. Darei o livro para ele. Darei o livro para ele. Que em espanhol as duas formas seria darei o livro para ele. Ou para ele. Darei o livro para ele. Para ele ou para ele. Entre nós, que seria entre nós outros. Queres dizer entre nós outros? Mira a forma, como é. Entre nós. Entre nós não há segredos. Entre nós outros não há secretos. Com ellas, mire. Ou com ellos, com ele, com ella, com ellos, com ellas. Mire como seria. Com elas, por exemplo. Ó. Profe, aqui seria o quê? Com ellas ou com ele. Vou ao cinema com ele. Vou ao cinema com elas. Já pode ser plural, pode ser singular. Com a preposição com. Em espanhol, como seria, prof? Voy al cine con él, con ellas, con usted, ¿ya? Com ustedes, etc. Agora aqui, mire. Agora sim. Agora vamos usar os pronombres oblíquos átonos para substituir objetos diretos, ¿ya? Por exemplo, aqui, mi, que em espanhol seria me. Assim decimos em espanhol, me. Em português se escreve igual, pero se diz mi, mi. Por lo menos a maioria de los brasileiros. Há alguns que dizem me, já? Pero a maioria diz mi. Ele me viu na rua. Profe, que seria isso? Ele me viu em la calle. Rua significa calle, já? Exemplo deste aqui, ó, te, que aqui é ti. Mire aqui, há duas formas que você pode usar. Por exemplo, te ajudo. Te ajudo com o trabalho. Quer dizer, te ajudo com o trabalho, puedes usar de duas formas. Puedes dizer, eu te ajudo com o trabalho, ou você pode usar igualito, que em espanhol também decimos, eu ajuda você com o trabalho. Pero não suele muito dizer isso em espanhol. Usamos mais te ajudo. Te ajudo com o trabalho. Em português, há as duas formas, já? Eu te ajudo com o trabalho ou eu ajudo você com o trabalho. Estamos? E este aqui, mire, se. Assim se diz acá, se. Por exemplo, ela se arrumou para se sentir bela e se sentir bem. Para se sentir bela e se sentir bem. Em espanhol, isto aqui seria como? Ella se arreglou. Profe, arrumou, se arreglou? Exato. ¿Quieres decir ella se arregló? ¿Usted se arregló? ¿Él se arregló? Diga se arrumou. Ella se, ela se. Se escreve igual, pero com sonido de i, já? Ela se arrumou para se sentir bela e se sentir bem, já? Ella se arreglou para sentir-se bella e sentir-se bem. Ok, agora este dois aqui, ó, estes dois, que pode ser pluralizado também, já? O, a ou os, as, como aqui, ó. O, a, os, as, já? Vamos ver aqui como seria. Eu o vi no mercado, eu a vi no mercado. Como seria isso, prof? Lo vi en el mercado, la vi en el mercado, já? Lo vi, o vi. La vi, a vi, já? E esse nus, prof, que você deu que é nus, com sonido de U, como é isso? Ele nos convidou para a festa. Em espanhol, ele nos invitou. Ele nos invitou. Prof, invitar aí é convidar.
invitou es convidou, exato. Queres dizer, ele nos invitou? Diga, ele nos convidou para a fiesta. Ele nos convidou para a festa, ele nos invitou para a fiesta. E esse lhe, profe, este lhe, que é isso? Esse lhe de ustedes. Só que se disse li, L-I, como se fosse L-I, li, já? Eu lhe darei um presente amanhã. Eu lhe darei um presente amanhã. Em espanhol, como dissemos, lhe darei um regalo amanhã. Ou mañana te darei um regalo. Mañana te darei um regalo. Eu lhe darei um presente amanhã. Ou amanhã eu lhe darei um presente. Profe, você pode cambiar a estrutura? Você pode. Por exemplo, aqui, ó, se eu quero cambiar isso aqui, ó, para dizer, mañana lhe darei um regalo, eu posso agarrar isso aqui e pôr acá, ó. Amanhã, já? Amanhã, peraí. Este aqui, ó, posso dizer, amanhã, amanhã. Profe, sou obrigado a pôr este pronome personal aí? Eu? Não. Se você não quer usar este aqui, não necessita. Não hace falta usar eu. Pero o brasileiro usa, a vezes. Amanhã eu lhe darei um presente. Ou simplesmente você disse, amanhã lhe darei um presente. Já? Há duas formas de dizer isso. Assim como você vê aqui. Deixa só volver acá. Espera aí que está carregando aqui. Então, há duas formas de você usar isso aqui, já? Se você quer usar isso aqui, você usa. Se não, não hace falta. Profe, então eu posso borrar caso eu queira. Se eu não quero usar isso aqui, não necessita. Não. Se queres, sim. Se não queres, não hace falta. Amanhã lhe darei um presente. Ou seja, amanhã lhe darei um regalo. Amanhã lhe darei um presente. Ou, se você prefere, puedes usar isso aqui. Sem nenhum problema, já que os brasileiros usamos bastante isso aqui, já? Peraí, deixa-me volver aqui. Então, assim usamos estes pronombres oblíquos de objetos diretos e objetos indiretos para substituir objetos diretos e objetos indiretos, ou seja, objetos com preposições que sofrem com preposições e objetos que não sofrem com preposições na ação de um verbo, já? Então, me quedo por aqui e te desejo muita sorte e que você obtenha a fluidez do português, tanto em la escrita, na hora de escrever, como também em la hora de falar, usando os pronombres oblíquos para objetos diretos e indiretos, tá bom? Está bem? Então, um forte abraço e nos vemos.